Igreja, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos treinar direitinho. Agora a gente responde a paz do Senhor. Eu pergunto e você diz a paz do Senhor avançando pela fé. Amém? Então, a paz do Senhor. Avançando pela fé. Louvado seja Deus. Igreja, fique de pé nesse momento. Chegamos em uma ocasião muito importante do nosso culto, que complementa tudo aquilo que já foi feito nessa noite aqui, depois de louvores, testemunhos, palavras e oportunidades em que você dizimou, ofertou, contribuiu para a obra. Tudo aquilo já foi feito, toda a sua adoração já foi entregue e agora nós vamos adorar o Senhor ainda mais uma vez através da sua palavra. E eu te convido a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Provérbios, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. E eu faço questão que você nessa noite, que está com a sua espada, que está com a sua Bíblia em mãos, procure. Eu sei que nós temos os recursos tecnológicos, eu sei que nós temos o telão, nós temos o celular, mas não abra mão de ter o contato com esta palavra, com o papel, com o livro, louvado seja Deus, porque esta palavra da verdade que liberta, transforma e que age em nossas vidas, trazendo renovo para a glória do nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos de Provérbios capítulo 2, versículo 1, e a igreja que encontrou diga amém. Vamos ler então, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, aleluia, até o versículo de número 6, e você pode sentar adorando a este Deus Todo-Poderoso. Eu me sinto honrado de ministrar nessa noite, principalmente após o encerramento de um congresso tão abençoado, como foi o nosso congresso de Escola Bíblica Dominical e de Educação Cristã. E me sinto honrado porque como professor, como educador, falar sobre educação é falar sobre algo que faz parte da minha seara, que é a minha praia, que eu gosto de falar. E é falar sobre um tema muito importante, essencial nas nossas vidas, porque junto da palavra educação, nós temos bem do lado o que? A palavra cristã. Então eu não estou falando somente de conhecimento secular, de educação para este mundo, mas eu estou falando de uma educação que garante para nós vida neste mundo, aleluia, e também vida eterna na presença de Deus. E a educação que nós precisamos como ferramenta poderosa para produzir conhecimentos, para promover em nós salvação e santificação dia após dia, não é outra, se chama uma só, e está aí na sua mão, e está aqui na minha frente, e o nome dela é qual? Vamos dizer bem alto, é Bíblia. Vamos dizer bem alto mais uma vez, é o que? É Bíblia. É Bíblia na minha mão, é Bíblia na sua mão, é Bíblia no seu dia a dia, é Bíblia na sua mente. É isso que vai transformar as nossas vidas e nos tornar pessoas sábias na presença do Senhor. Como professor, eu posso lhe dizer que ao longo dos últimos anos, e talvez isso seja um reflexo da pandemia, a gente tem visto o quanto a educação dos nossos jovens e adolescentes, ela tem sido afetada, e não para melhor, mas para pior. Em todos os sentidos, a educação dos nossos jovens, ela tem sido afetada. E eu não estou lhe falando de conhecimento apenas, eu não estou lhe falando de estudo apenas, mas eu estou lhe falando de tato, de relacionamento. Parece que nos últimos anos nós perdemos a base, a sabedoria que nos leva a ter boa conduta e a nos relacionarmos bem com o nosso próximo, relacionarmos bem com a nossa comunidade, relacionarmos bem dentro da igreja, do nosso trabalho, por onde quer que a gente venha passar.
E nós temos visto que isso tem afetado as pessoas de tal maneira que muita gente às vezes mete os pés pelas mãos porque não sabe como falar, ou porque deixa que aquilo que os outros lhe digam entre no seu coração e machuque a sua vida. E dentro e fora das igrejas nós temos visto cada vez mais pessoas mais milindradas com os discursos, mais milindradas com aquilo que se ouve, e às vezes através de um pouquinho, de uma fagulha que diz a palavra que a língua produz, uma floresta inteira se incendeia porque as pessoas não buscam se compreender. E nós percebemos que nesse ponto está faltando o quê? Aquilo que nós acabamos de ler aqui. Está faltando para muitos de nós a sabedoria, aleluia. E nessa noite eu quero chamar a sua atenção para aquilo que pode fazer você viver bem, que é a sabedoria não através dos livros, a sabedoria não através dos cursos, não através daquilo que este mundo proporciona, mas através do conhecimento que Deus dá. E quando nós vamos para o livro de Provérbios, nós percebemos algo muito interessante aqui. Por quê? Porque nós lemos o capítulo de número 2, mas no capítulo de número 1, a sabedoria ela grita, é isso que diz o texto. Ela anda nas praças, ela clama por pessoas que deem ouvidos, que deem atenção para ela. E muitas pessoas rejeitaram o conselho da sabedoria. E a sabedoria então decide se afastar, e ela decide rir. Por quê? Porque com uma pessoa sem sabedoria, aleluia, ela está buscando a sua própria ruína, ela está buscando a sua desgraça. E a quem falta a sabedoria, e a sabedoria que vem do céu, tudo que resta é o afastamento dela. Ou seja, quando Deus está na tua porta dizendo: meu filho, me busca, e você deixa de buscar ao Senhor. Quando Deus está na tua porta, aleluia, batendo como diz o texto de Apocalipse, e essa porta está fechada e o teu coração não se abre, aleluia, para que Jesus venha entrar, para que a sabedoria do Espírito Santo venha a ser promovida na tua vida, aleluia. Sabe o que acontece? A sabedoria ela fica ali parada. E ela deixa para você e para mim a missão de buscá-la. E aí nós vemos para o texto do capítulo de número 2, em que a sabedoria mais uma vez vira os seus lábios. E ela traz para nós as seguintes palavras: olha, meu filho, apesar de tu ter me rejeitado no capítulo 1, apesar de aqui no capítulo 1 eu estar nas praças gritando: olha, vem ouvir o meu conselho. Agora existe uma condição para ti, se tu queres alcançar sabedoria. E se tu queres alcançar sabedoria, nessa noite, tu também precisas entender o que está escrito aqui. Por quê? Porque a palavra ela nos diz que nós precisamos buscar sabedoria de todo o nosso coração. Sabedoria e discernimento como procura tesouros. E sabe o que é interessante a gente começar a perceber aqui? É que na vida do crente, qual é o tesouro mais valioso que ele tem? Diga sem medo de ser feliz. Qual é o tesouro mais valioso que um crente ele possui na presença de Deus? Qual é? É a sua salvação. O tesouro mais valioso que um crente possui é a sua salvação. É ver a salvação da sua família. Mas tudo isso que Deus dá, salvação, família, bens, se ele não tiver sabedoria, o que vai acontecer? Ele pode perder. Ou seja, se nós não tivermos sabedoria para administrar o nosso casamento, se nós não tivermos o temor e a presença de Deus conduzindo o nosso casamento, conduzindo as nossas palavras e as nossas ações, nós corremos o risco. Se nós não tivermos sabedoria na condução dos nossos negócios, da nossa vida financeira, nós podemos meter os pés pelas mãos e nos enrolar. Se nós não tivermos sabedoria para administrar os nossos relacionamentos, nós vamos ser péssimos colegas de trabalho, pessoas que brigam com Deus e o mundo dentro e fora da igreja. Nós vamos ser aquele tipo que se espoleta com tudo, e quando vê nós estamos saindo da linha por falta do quê? De sabedoria, aleluia. Então falar de educação cristã não é só falar para você sobre a importância de ler a palavra de Deus, porque você já sabe que você tem que ler a palavra de Deus. Mas é falar para você sobre uma alternativa chamada sabedoria, em que se você se aplicar a buscar nessa noite,
o texto de Provérbios diz que algumas mudanças acontecem. E é sobre essas mudanças que eu quero falar. Então, de começo de conversa, você precisa entender o quê? Que a sabedoria ela é dada por Deus. Que a capacitação ela é dada pelo Espírito de Deus. E que buscar a sabedoria que vem do Deus Altíssimo é buscar mais da presença do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida. Em outras palavras, buscar a presença do Espírito Santo não é só buscar aquele renovo e avivamento que vai fazer você falar em línguas, bater palmas e se erguer no mistério e profetizar, porque isso é bom e isso é importante. Mas buscar a presença do Espírito Santo também é buscar sabedoria para você ter um bom trato com seu filho, ter um bom trato com sua filha, ter um bom trato com seu esposo, com seu marido, com a sua esposa, aleluia, ter um bom trato com o seu colega. E isso o tempo todo a Bíblia mostra para nós, não somente no Antigo Testamento, mas também no Novo. A Bíblia mostra que quando nós somos transformados e salvos e santificados, e esse processo de santificação ele está acontecendo dia após dia na nossa vida, a palavra do Senhor mostra que acontece conosco aquilo que o apóstolo Paulo dizia: olha, quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, em toda a sua conduta adote uma nova maneira de viver, que mostre que você é salvo na presença de Deus. Ou seja, a sabedoria e a santificação, ela vem como um processo que revela o conhecimento de Deus para nós e não faz a gente andar da mesma maneira quando a gente era do mundo. Em outras palavras, é ela que é o divisor de águas entre o crente que serve a Deus e honra ao Senhor e aquele que está aqui, se diz crente, mas ainda precisa entender muita coisa para amadurecer na presença de Deus. Parece chicote, mas não é chicote, aleluia. É uma palavra de amor para te dizer e dizer para mim mesmo que nós precisamos da sabedoria que vem do alto, que nós precisamos da sabedoria que vem do céu. Porque eu não sei como educar o meu filho e a minha filha num mundo mau como o de hoje. E se eu não tiver estratégia dada por Deus, eu posso me perder e ver eles se perderem. Mas eu não quero que isso aconteça e é por isso que eu peço sabedoria para Deus. Você também não quer que isso aconteça na sua família de forma alguma. E muitas vezes eu sei que você, como adolescente, como jovem, como pai, como mãe, muitas vezes você se vê em situações em que você não sabe o que fazer. Mas nessa noite Deus está te dizendo: olha, a quem falta sabedoria, peça sabedoria, e aquele que é o dono da sabedoria, deliberadamente vou-lo concederá, aleluia. Não sou eu que estou dizendo isso, é o texto sagrado. Para você ver que a importância da sabedoria é tão grande, aquilo que está dito no livro de Provérbios é ressaltado por Tiago, muito tempo depois no Novo Testamento, para dizer o quê? Que se queremos servir a Deus e honrar ao Senhor, precisamos servir e honrar a Deus não somente com nossos dízimos e ofertas, não somente com nosso glória a Deus e aleluia, mas com uma vida de retidão na presença de Deus. E sabe o que é mais lindo nisso? É porque eu não sei se você estava ligado em todo o movimento deste culto de hoje. Mas se você estava ligado em todo o movimento deste culto de hoje, você vai perceber que todos os louvores e todas as palavras, e até quando o pastor José veio aqui pedir a oferta, a doação para o lanche DBF, toda a palavra girava em torno de uma única coisa: o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a bênção de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Todas essas palavras, elas se resumem em uma só. E eu aprendo isso com Salmos e com o livro de Provérbios. Sabe sobre quem é que a bondade de Deus, a fidelidade de Deus e tudo aquilo que é a bênção de Deus está sobre a vida? É sobre a vida do justo. E sabe quem é o justo? É aquele que teme ao Senhor. E sabe o que diz o texto de Provérbios? Que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria.
Então olha como a Bíblia vai ali costurando uma coisa na outra, que é bênção de Deus, que é aleluia, livramento de Deus, que é provisão de Deus, começa a andar em justiça. O que é andar em justiça, segundo a Bíblia, pastor? É começar a buscar sabedoria, para que no meu modo de falar eu saiba o que dizer, para que no meu modo de pensar eu saiba o que pensar, para que no meu modo de ouvir eu saiba ouvir. Porque a gente está igual aquele macaquinho dos emojis. Você já viu aquele lá do celular? Não tem um emoji no celular? Que é o macaquinho com a mão no olho, macaquinho com a mão no ouvido, macaquinho com a mão na boca. Quando alguém fala o que a gente não quer ouvir, a gente fica igual o macaquinho com a mão no ouvido, ó. Por quê? Porque nos falta sabedoria para aprender a ouvir. Você está entendendo isso? Eu não quero ouvir, vou ficar igual o macaquinho com a mão no ouvido. Quando a gente não quer e nos falta sabedoria, sabe o que a gente faz? A gente finge não ver, entendeu? Porque às vezes nos falta sabedoria, a gente não quer se estressar. Mas eu preciso entender que eu não posso me omitir de buscar a sabedoria que vem do alto. E que Deus dá a todos sem medida, a todos os que o buscam. E é nesse sentido que eu queria trazer um exemplo muito simples do quanto a palavra de Jesus, ela fala que os filhos das trevas são mais espertos, são mais sábios que os filhos da luz. E eu vou lhe dar só um exemplo, para eu focar aqui e te trazer 3 verdades sobre esse texto que nós acabamos de ler. Eu morava em um edifício, isso há uns 3 anos aí, até 2020. E claro, todo edifício tem o seu zelador, né? E esse zelador era alguém com quem eu conversava muito, se chamava Fábio. Talvez até esteja assistindo aí a transmissão hoje. E o Fábio, a gente tinha acabado de sair da época da pandemia, e toda vez a gente conversava, ele se coçava bastante assim, né? Era um cacuete dele. E numa dessas coçadas, o que foi, Fábio? O que é que tu tem? Né? Não, seu Breno. É porque eu estou aí pagando um aluguel de um ponto que eu botei ali na Alcindo Cacela, né? E eu quero fazer um depósito ali daquele ponto. E eu fiquei, mas para quê, Fábio? Não, porque não dá, só o que eu ganho não está dando aqui. E aí ele foi se apertando, alugando lá, pagando o aluguel sem usufruir do negócio, se apertando cada vez mais, dando um jeito ali de pintar, de lixar, de amassar. E aí não demorou muito, ele conseguiu botar um depósito ali de água e de outras bebidas. E aí ele começou a administrar à distância e botar ali alguém para trabalhar do lado dele. E passou um tempo, a gente conversou, e aí, Fábio? Não, meu depósito já está funcionando. Ok, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe lá. Passou mais um tempo, eu saí lá do prédio, e num belo dia eu precisei voltar lá, né? E quando eu voltei, eu perguntei, cadê o Fábio? Ele não está mais trabalhando aqui? Ele, não, o Fábio se demitiu. Mas como assim? Sabe lá o depósito dele? O negócio cresceu, o negócio ampliou, se expandiu. O depósito dele agora é um restaurante. O homem começou como um zelador de um prédio, ganhando um salário mínimo. Mas quem sabe ali, se aquele homem, que a gente nem sabia se servia a Deus ou não, não foi lá e disse, meu Deus, eu preciso, o que eu faço da minha vida agora? E quem sabe se aquele homem não começou a buscar a sabedoria que vem do alto, que vem do céu. E ali ele foi tendo visão e foi tendo estratégia, e o negócio dele foi se expandindo, se ampliando, de uma maneira que cresceu a ponto do quê? Dele nem precisar mais trabalhar onde ele estava trabalhando. Sabe qual é o nome disso? Estratégia, sabedoria. E se Deus dá sabedoria para alguém que não serve a Ele, por que Ele não pode dar sabedoria que está aqui para você, que está todo dia de joelho dobrado, para que você monte um negócio e através desse negócio você prospere, aleluia. Para que você tenha aí o direcionamento de Deus para na hora certa falar com aquele parente que precisa ser salvo. Quem sabe o Senhor não pode te dar sabedoria? É claro que Ele pode dar sabedoria sobre a sua vida, para que você possa fazer aquilo que é desejo do seu coração. Mas o texto do Salmo também nos ensina que nós precisamos fazer o quê? Deleitar-nos no Senhor. Colocarmos-nos na presença de Deus. E ao tempo do Senhor, Ele satisfará esse desejo. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. Não é conforme a nossa vontade, é conforme os planos e a sabedoria que vem do céu.
E aí a gente vem para esse texto de Provérbios, e eu queria só te mostrar 3 vantagens, muito rapidamente, porque o horário já se avançou, e eu prometo para você que eu vou entregar ele cravado na hora em que ele tem que acabar. Mas eu quero te mostrar apenas 3 vantagens, que a sabedoria que vem do alto, segundo esse texto, nos trazem como benefício para a nossa vida. No versículo 7 diz que o Senhor reserva a sensatez para o justo como um escudo. E eu entendo aqui que o primeiro resultado, e o primeiro benefício que a sabedoria produz na minha vida é fazer de mim uma pessoa mais sensata. Sabe o que é uma pessoa sensata, irmão? É uma pessoa que tem bom senso. Uma pessoa que tem bom senso não é uma pessoa precipitada naquilo que fala. Ela não é precipitada nas suas maneiras de reagir às coisas. Ela aprende a observar. Ela aprende a analisar. Ela aprende a descansar no Senhor. Uma pessoa sensata, segundo a sabedoria de Deus, é alguém que não se abala com as adversidades da vida, ainda que muitas delas venham nos abater. Uma pessoa sensata é alguém que começa a lembrar de cada um dos milagres que Deus já fez na vida dela. E quando ela começa a lembrar de cada um dos milagres que Deus já fez, ela volta a ter confiança. Ela pode até pegar o choque, aleluia. Mas a partir do momento em que o Senhor fala com ela, em que ela fala com o Senhor, o Deus da sabedoria, aleluia, enche o coração dela de esperança. De Deus. Isso é projeto de Deus. O texto diz que a sabedoria, ela nos dá sensatez e ela nos guarda. Mas a sabedoria, ela vai além, aleluia. Ela nos dá discernimento. E ontem ali no centenário nós aprendemos o que é discernimento. Em outras palavras, nós aprendemos que discernimento é separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Nós aprendemos ali naquele lugar que entendimento, que sensatez, que bom senso é ter visão das coisas e que discernimento nos faz ter uma capacidade de não ser enganados. Em outras palavras, aquele que deposita a sua confiança em Deus e que busca a sabedoria no Senhor, ele não é passado para trás nos negócios, ele não é passado para trás no momento em que os maus vierem contra ele armar armadilhas. Aleluia, ele sabe discernir os caminhos e se colocar na presença de Deus. Por quê? Porque a sabedoria entra no coração e o conhecimento é agradável, diz o texto. E o discernimento protege aqueles que confiam no Senhor. Diz mais o texto, que é o terceiro caminho, que a sabedoria que vem do céu, que a sabedoria que vem de Jesus, ela nos livra do caminho e das palavras dos maus. E hoje isso é fundamental para nós. Sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos neste lugar. E neste lugar nós estamos rodeados de pessoas que querem apenas um pé, que querem apenas uma pontinha de dedo para falar contra nós, para falar contra a nossa fé, para dizer que nós não somos sensatos, para dizer que nós não somos crentes, para dizer que para ser crente igual a gente é melhor não ser crente. E é nesse sentido aqui que a sabedoria nos livra do caminho dos maus e dos homens de palavras perversas, que muitas vezes estão perto de nós e que falam as coisas apenas para querer ver a nossa reação, apenas para ver como é que nós vamos reagir às situações e circunstâncias da vida. Sabe quando uma pessoa vem te trazer uma fofoca, começa a repreender em nome de Jesus. Olha, irmã, a senhora sabe o que aconteceu com a irmã fulana de tal? Está amarrado, não quero saber. Está repreendido. Olha, eu tenho uma para te contar do fulano. Tu tinha, não me conta mais. Eu não estou nem aí, não quero ouvir. Pessoas de palavras perversas. Pessoas de palavra má. Língua ferina, como diz. Eu posso até fazer uma igual João Batista. Raça de víbora, né? Por quê? Porque o veneninho está ali escorrendo do dente. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas sem sabedoria. Pessoas sem sabedoria na sua palavra. Mas existe, como eu lhe disse, pessoas sem sabedoria no seu ouvir.
Porque muitas vezes, irmãos, pessoas sem sabedoria no ouvir são aquelas que deixam que palavras como essa entrem por aqui e afetem o seu coração. E aí eu estou lhe dando exemplos de dentro da igreja, porque muitas vezes são situações em que acontece. Olha, aquele irmão falou de ti. Aquele irmão disse que tu não prega nada. Aquele irmão não gosta quando tu canta. Você já pensou se tudo que a gente ouve entrar no nosso coração e fizer com que a gente desista de seguir a nossa caminhada com Jesus? Eu acho que não ia ter um crente aqui, aleluia. Mas a gente continua porque a gente é teimoso. A gente persevera porque a gente sabe o Senhor em que a gente tem crido. Pode até falar da gente, pode até falar contra nós, mas não prevalecem, sabe por quê? Porque quando nós confiamos no Senhor, Deus nos coloca em caminhos de justiça. E quando estamos em caminhos de justiça, os nossos caminhos são retos, aleluia. Ele diz, não são retos apenas porque a trajetória é reta. Eles são retos porque o Senhor vai aplanando, é isso que diz o texto de Isaías. Ou seja, os caminhos eles são tortos, mas o nosso Senhor ele vai aplanando cada um desses caminhos. E aqueles caminhos que pareciam tortos, aleluia, eles vão nos levando cada vez mais para perto de Jesus, para perto de Deus. E essa sabedoria que você precisa buscar. O livro de Eclesiastes, e com ele eu termino a mensagem, ele diz que de tudo o que nos sobra, de tudo que nos resta, o mais importante de tudo é o que mesmo? Temer ao Senhor e guardar todos os seus mandamentos. Você pode ser a pessoa mais rica deste mundo, mas se você não temer ao Senhor, a sua riqueza não vale de nada. Você pode ser a pessoa mais importante desse mundo, mas se você não temer ao Senhor, a sua importância não tem valor nenhum. Você pode ter todos os bens deste mundo, mas se você não tiver sabedoria do alto para administrar, tudo aquilo que você tem vai se perder. E é por isso que eu te convoco a ficar de pé nessa noite. Porque se tem uma coisa que vale a pena nós pedirmos nos dias de hoje, se tem uma coisa importante para nós nos dias de hoje, essa coisa se chama sabedoria. E eu não sei onde é que está te faltando sabedoria. Se é dentro do teu casamento, se é na tua vida financeira, se é na tua área, aleluia, trabalhista, se é na tua vida sentimental, se são nos teus relacionamentos no dia a dia, eu não sei onde está te faltando sabedoria, para tu ter uma boa conduta, para tu ter uma reta conduta. Mas nessa noite, eu te convido a orar, e a orar pedindo ao Senhor sabedoria do alto, para que seja no negócio que tu queira administrar, seja no teu relacionamento conjugal ou não, de relacionamento com teu filho, tu possa ter sabedoria e amor no trato, aleluia. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, nós te louvamos por essa ministração e te agradecemos por esta mensagem e colocamos as nossas vidas diante de ti, como diz o texto de Provérbios, clamando pela sabedoria que vem do alto, pedindo ao Senhor o entendimento e o discernimento e o conhecimento necessário para administrar cada área da nossa vida como deve ser administrada segundo a tua palavra. Que o Senhor nos dê sensatez, que o Senhor traga sobre nós o equilíbrio, que o Senhor nos conceda a maturidade, Deus, que o Senhor nos faça saber o tempo certo de falar e o tempo certo de agir, que o Senhor olhe por cada área da vida dos teus filhos que estão nessa noite neste lugar, e por cada pedido que eles têm feito a ti, Senhor, em cada respectiva área, que a sabedoria do Espírito Santo ilumine agora os corações, dê o direcionamento necessário, e que cada passo a partir de hoje não seja dado aleatoriamente, não seja dado às escuras, Pai, mas que passos de fé em tua presença sejam dados com sabedoria que vem do céu, com prudência que vem do alto, e que teus filhos cresçam e amadureçam, e que a tua igreja resplandeça a tua glória para todos sempre. E aqueles que creem digam amém, amém, e que Deus vos abençoe.